É... Boa noite. Boa noite. Eita glória. É Deus purinho na terra. Queria que a gente fosse lá para Marcos 6. Antes da gente entrar na palavra, você tem motivo para agradecer? Então eu queria que a gente tirasse um momentinho para a gente agradecer a Deus. Dessa mesma forma que você está sentadinho, curva a sua cabeça, comece a agradecer. Oh, Jesus, eu te agradeço. Amém? Aleluia. Eu queria começar também com uma outra pergunta. Eu queria perguntar: quem é você? Aqui em Marcos 6, no versículo 32, vou começar do 32, diz assim: Assim eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muitos o viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não tinham pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto, já é muito tarde, manda-os embora, para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: Dai-lhes de comer vocês mesmos. Então eles lhe perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Esse versículo de Marcos, esse capítulo de Marcos e esses versículos que a gente leu, eles falam da multiplicação de pão para 5.000 homens que Jesus fez. E no meio dessa história toda, eu quero perguntar: quem é você nessa história? Se você é daquelas pessoas que dispersam a multidão. Esses discípulos, os discípulos de Jesus, o povo, a Bíblia fala aqui nesse texto que a gente leu, que Jesus viu a multidão como ovelha sem pastor. E ele teve compaixão dessas pessoas. E Jesus estava lá ensinando e o pessoal ouvindo a Jesus. Chegou uma hora que os discípulos falaram: Jesus, o que eles vão comer? Não tem nada. E aí? O que nós temos dado para aquelas pessoas lá fora? Nós como noiva, nós como noiva de Cristo, nós como a igreja, nós como sacerdócio real, nós como nação santa, nós como povo de propriedade do Deus vivo, o que nós temos dado
para os povos, para as multidões. Romanos vai dizer que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E nós, como os discípulos de Jesus, o que nós temos dado? Jesus aqui nessa passagem, ele fala: olha, dai vocês de comer essa multidão. Dai vocês. Qual é a nossa... Quem nós somos? O que a gente tem dado de comer? Será que o pessoal tem visto em nós algo bom? Será que as pessoas olham para a gente, olham para o Moisés e falam: poxa, tem algo diferente ali? Tem uma essência. Eu quero isso. Eu quero isso. Quem nós somos? Será que nós somos daqueles que falam: ei, olha, é o seguinte, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Faz o que eu falo. Jesus falou isso para os fariseus, aqueles que o próprio Jesus chamou de hipócritas. Ele falou assim: olha, quando vocês forem ouvir o ensinamento deles, façam tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Não façam o que eles fazem. E o que nós temos passado para o restante do mundo? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de desespero, onde tantas pessoas têm morrido, ou tantas pessoas têm perdido seus entes queridos, o que é que nós estamos falando? Qual é o nosso posicionamento no meio disso tudo? Lá na empresa teve uma moça que perdeu a mãe. E, nossa, até hoje, assim, faz poucos dias, e até hoje ela chora, sabe? E de vez em quando eu chego para ela e falo: olha, Deus é contigo. Eu lembro que acho que foi semana retrasada, eu preguei sobre o Salmo 91, mandei o Salmo 91 para ela. Ei, olha, o Senhor é a tua força. Ela: poxa, muito obrigado. E no meio disso tudo eu tenho sentido que eu tenho feito uma diferença ali. Eu não, a palavra, né? Através da minha vida, a palavra de Deus através de mim. O que a gente tem refletido nesse mundo? Quem somos nós? Quem somos nós no meio da multidão, no meio desse mundo? Às vezes a gente olha para uma pessoa, uma única pessoa que pode olhar para a gente e falar: poxa, eu quero esse Jesus. Eu quero essa pessoa. Eu quero viver isso. E eu tenho 2 exemplos para vocês. De uma pessoa que mudou as suas cidades na Bíblia. Em Gadara, quando Jesus chegou em Gadara, Gadara é um complexo, era um complexo de 10 cidades. De 10 cidades. E logo quando Jesus desembarcou em Gadara, ele pisou o pé. Veio um endemoniado. A Bíblia, algumas versões dizem um espírito mau ou impuro. Logo que Jesus pisou, veio o gadareno. E quando Jesus falou assim, que era uma legião, Jesus, vocês conhecem a história, Jesus dialogou, falou: olha, sai, vai para os porcos. E logo esse rapaz ficou bom. E ali na cidade ficou são, né? E ali na cidade o povo não aceitou. O próprio Jesus falou: olha, Jesus, por favor, queira se retirar da nossa cidade. Imagina, falando isso para Jesus. Mas o gadareno falou para Jesus, foi até onde Jesus estava, falou assim: olha, deixa eu ir contigo. Jesus falou: não, faz o seguinte, volta e fala aos seus. Alguns estudiosos dizem que teve um rapaz que evangelizou todas as 10 cidades desse complexo onde Gadara estava inclusa. Quem é você? Quem é você? No meio, só uma pessoa que o próprio Jesus foi e tocou. Há uma especulação que ele evangelizou todas as 10 cidades.
Inclusive, se tu for voltar um pouquinho mais, se tu voltar ao capítulo 5, Jesus continua peregrinando por essas cidades, por esse complexo. Outra situação, a mulher samaritana. Depois de todo o relato que Jesus fez, de toda a conversa, de todo o diálogo que eles tiveram, a mulher samaritana fala: olha, poxa, eu vejo que tu és profeta. E os próprios discípulos de Jesus vieram de lá, de Samaria, vieram da cidade dela, e eles não trouxeram uma alma. Mas quando Jesus olha para frente, a mulher samaritana vai à cidade, ele fala: olha, eis que eu vejo os campos brancos. Eis que eu vejo os campos brancos, estão prontos para a colheita. E logo aquela mulher trouxe uma multidão toda para Jesus, só para conhecer. E eles falaram: olha, pelo testemunho dela, nós viemos te conhecer. Depois que Jesus começou a ensinar, o próprio povo falou assim: olha, pelo que nós vemos, agora nós cremos em ti. Ei, quem nós somos? Quem é você? Você é essa pessoa que leva o evangelho? Você é essa pessoa, ou você é essa pessoa que fala: não, eles não vão entender. Ou então: não, eu não sei falar direito. Não, eu sou novo convertido, cara. Eu não sei nem falar, nem ler a Bíblia direito. Quem é você? Vamos lá para João 6. Vamos andar um pouquinho na Bíblia. É a mesma história. Interessante que essa história, ela está nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E a gente vai começar aqui em João 6, 2, que diz assim: e uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Interessante que Filipe só olhou para o trabalho aqui, cara. Que Filipe só olhou para o trabalho que ele ia ter para alimentar essa multidão. A outra pessoa, do quem nós somos ou de quem é você, é aquela que só olha para o trabalho. Aquela pessoa que só olha para a dificuldade que vai enfrentar. A tia Joana colocou na palavra da célula essa semana sobre as muralhas, não foi, tia? E exatamente isso, às vezes a gente só olha para as muralhas. A gente só é aquele que olha para as dificuldades. E a gente esquece do tamanho do nosso Deus. A gente esquece que o nosso Deus criou foi tudo, cara. O nosso Deus criou até as muralhas que se levantam, foi o nosso próprio Deus que criou. E Ele tem o poder de destruir. Ele tem o poder para destruir. O interessante é que Filipe fala assim, Filipe respondeu: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Um denário era o equivalente a um dia de trabalho braçal. Filipe estava falando que 200 denários são 7 meses de trabalho braçal. Filipe estava falando: olha, nem que se a gente tivesse economizado 7 meses, ou se a gente trabalhar 7 meses de esforço, de trabalho braçal, não vai dar para a gente alimentar essa multidão. Não vai dar. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem é você? Você é aquele que afasta a multidão, ou você é aquele que só olha para o trabalho? Só olha para o trabalho que a multidão vai lhe dar.
Só olha para o trabalho que as vidas vão lhe dar. Só olha para o trabalho que talvez o seu filho vai lhe dar. Ou só olha para o trabalho que talvez o seu filho esteja lhe dando. E abrindo um parênteses aqui, eu tenho aprendido esses dias que filho é uma flecha. E flecha, quando o salmista escreve que os filhos eram uma flecha, lá no Salmo 127, se eu não estou enganado, se eu estou errado, por favor, me corrijam. Mas quando o salmista fala sobre isso, o salmista estava falando de um trabalho artesanal. O salmista estava falando de um trabalho de ir lá, raspar a flecha, pegar, medir para ver se ia chegar no alvo. O salmista estava falando de tempo, de trabalho. E às vezes a gente quer filho abençoado e a gente não gasta tempo. Agora eu posso falar, eu sou pai. E às vezes a gente quer filho abençoado. Às vezes a gente quer filho abençoado e não gasta tempo, não gasta esforço, não tem precisão, porque precisava de precisão para fazer uma flecha, para ela ir no lugar certo, para ela não ir para o lugar errado, enfim. Precisava disso. E nós somos as pessoas que Jesus fala: olha, aquele que quer ser o maior de todos, sirva. Ou seja, Jesus está falando: olha, sabe o que te autoriza? É o teu serviço, é o teu trabalho. Essa é a tua autorização para comandar, para fazer alguma coisa. É o teu serviço. Se você quer ser maior, sirva. Vá trabalhar, vá se esforçar. Mas só que Filipe só olhava para isso. Só olhava: poxa, eu vou ter trabalho, Jesus. Só olhou para isso. São 7 meses de trabalho aí, Jesus. Como é que é? E nós não somos dos que só olham para o trabalho. No quem é você, nós não somos esses. Vamos aqui em diante, versículo 8 diz assim: disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães cevado e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? André, o interessante é que André, vamos voltar um pouco aqui, vamos voltar no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 40. Diz assim: André, irmão de Simão, Pedro, era um dos que ouviam João. Esse João é João Batista. Que ouviam João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, que significa Cristo. E o levou a Jesus, e este fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. O interessante é o capítulo 42. Logo no começo ele fala: e o levou a Jesus. O versículo 9 diz assim: aqui está um rapaz. O próprio André está falando: olha, aqui está um rapaz. André foi o discípulo que falou: olha, Jesus, eu te entrego aqui a provisão. Aqui tem um rapaz. André foi a única pessoa nessa situação que trouxe uma provisão para Jesus, que trouxe alguém para Jesus. Em João, esse capítulo 1, ele fala que o próprio André foi lá e trouxe Simão. Trouxe o próprio irmão dele. André era o facilitador de milagres. André era a pessoa que falava: olha, tudo pode estar complicado, mas eu tenho aqui
5 pães e 2 peixinhos. Tem um rapaz que tem aqui. Mas, assim, não sei se vai dar, né? Não sei se pode. Mas está aqui. André, só que em João ele tem 3 referências de trazer pessoas a Jesus. André era o facilitador. André era o mediador. André era a pessoa que falava, olha, eu conheci alguém que mudou a minha vida, que mudou a minha história. Vamos lá, vamos encontrar ele. De novo eu faço a pergunta: quem somos nós? Quem é você? É aquele que afasta a multidão? Ou você é aquele que, poxa, eu estou vendo a multidão, mas vai dar muito trabalho? Ou você é aquele, poxa, olha, eu tenho como alimentar essa multidão. Não sei como, mas está aqui, Jesus. Eu tenho. André era a pessoa que chegava diante de Jesus e chegava com todos os seus problemas, chegava diante de Jesus e falava, olha, Jesus, está aqui, ó, tudo aquilo que eu tenho. Eu estou triste, eu estou desanimado, eu estou aborrecido, mas está aqui. Talvez eu estou alegre, mas eu não consigo ir. Eu estou feliz, mas eu não consigo desenvolver aquilo que tu me colocaste no lugar, aquilo que tu quer que eu desenvolva. Jesus, tu me deste os dons, mas eu não consigo desenvolver tudo isso. E André era essa pessoa que chegava diante de Jesus e falava tudo para Jesus. Olha, tem alguém ali que pode te salvar. Quem somos nós? Nós somos esse facilitador de milagres. Nós somos essas pessoas que falam, olha, eu não sei como te ajudar, mas poxa, eu passei por isso um tempo e eu sei onde foi que eu resolvi esse problema. O meu problema foi resolvido em Jesus. Olha, eu comecei a ler a Bíblia e, poxa, eu fui mudado, fui transformado assim. Não sei como, mas eu fui. Eu comecei a orar, eu comecei a ter um relacionamento com Cristo, mas eu fui mudado. Ou então o André é aquela pessoa que fala, ei, olha, eu sei quem pode mudar essa história. Eu conheci alguém que mudou a minha vida. Eu vivi isso aí que tu está vivendo, mas eu fui transformado pela palavra. Eu fui transformado por Jesus. Eu fui transformado pelo Messias, pelo Cristo. E Ele mesmo agiu na minha vida. Tu quer conhecer a Ele? Tu quer conhecer Jesus? Quem é você? Interessante que eu quero dar mais um exemplo. E a gente conhece a história de Jairo. Jairo foi um dos principais lá da sinagoga. E a filha dele, quando ele foi até Jesus, estava quase para morrer. E ele falou, olha Jesus, poxa, só tu pode salvar minha filha. Só tu pode mudar essa história. Só tu. Jesus prontamente, não, eu vou lá. Me fala onde é isso, onde é a tua casa. No meio do caminho, tem uma outra história, mas eu quero pular essa outra história. E no meio do caminho, os principais também lá chegaram para ele e falaram, olha, para de tentar o mestre, para de incomodar, tua filha já morreu. Mas o próprio Jesus se compadeceu dele e falou, olha, faz o seguinte, sai todo mundo da casa, que ela não está morta, ela está dormindo. Todo mundo começou a rir de Jesus. E Jesus falou, não, tudo bem, quem precisa entrar aqui é só eu, Pedro, Tiago, João e o barquinho. Não, o barquinho não. Mas Pedro, Tiago e João e os pais da criança. Vamos. E no momento que eles entraram, ele falou, Talita cumi. Talita cumi. Algumas versões dizem, filhinha, levanta. Outras versões dizem, menina, levanta. Quem somos nós? Se é essa pessoa que leva os seus problemas para Deus?
e através dos seus problemas levam pessoas para Deus, através daquilo que elas veem em você. Quem é você? Quem somos nós no meio de tudo isso? Ou nós somos aquelas pessoas que, de tanto espraguejar, de tanto murmurar, as pessoas olham pra gente, mas essa pessoa aí é crente? Ah, não. A gente está dispersando a multidão. Nós estamos dispersando a multidão com essas atitudes. Mas André e Jairo foram as pessoas assim que, pelo menos nisso que eu estudei, foram as pessoas que mais me impactaram. Nossa, como a devoção e como a fé deles em Jesus. Já pensaste? Falar, poxa, Jesus, olha, eu tô mal, eu tô desistido. Ou então, poxa, Deus, eu não quero mais isso aqui, eu quero largar tudo. E o próprio Jesus vai lá, intervém por tudo isso. Toda essa situação, toda essa turbulência, vence todas as muralhas, vence todas as muralhas, vence todas as barreiras. Jesus pode, Jesus é poderoso. Nessa segunda-feira a gente estava estudando aqui sobre a onipotência, sobre os atributos de Deus. Onipotência, onisciência, onipresença. Jesus pode. Talvez eu não possa, talvez não, com certeza eu não posso. Mas Jesus pode. Situação financeira, Jesus pode. Se é uma doença, Jesus pode. Se é uma tribulação aqui dentro na alma, Jesus pode. Se é ansiedade, Jesus pode. Jesus é maior em tudo, em tudo, em tudo. Quem somos nós? Quem somos nós? E o interessante é que quando a gente leva todos esses problemas a Deus, assim como André levou esse rapaz, talvez a solução para Jesus, o versículo 10 diz assim, ó, no capítulo João 6:10 diz assim: e Jesus ordenou, fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens, em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando nós levamos os nossos problemas a Jesus, ou todas as nossas debilidades, ou tudo aquilo que talvez esteja nos faltando, ou até mesmo pessoas para Cristo, o próprio Deus, o próprio Jesus vem e intervém. Ele fala aí, olha, te organiza, vou te dar direção aqui por onde tu deves andar, por onde tu deves caminhar. Eu vou te dar uma direção, que foi isso que Jesus fez todo mundo se assentar. E depois de tudo isso, ele falou, olha, eu vou começar a repartir aqui. Eu vou começar a prover para isso que tu está fazendo. Se é finanças, eu vou fazer isso à vontade. Tu queres? Então toma. Da medida que tu queres, na medida que tu pode, na medida que eu acho que tu vai aguentar. Então toma. Começou a repartir. Quando nós levamos as nossas questões a Deus, nossas questões a Jesus Cristo, Ele mesmo intervém, Ele mesmo resolve, Ele mesmo, através do nosso posicionamento, através das direções que Ele vai nos dar, Ele mesmo vem resolver. Ele mesmo vem resolver. E assim nós conseguimos vencer. Assim nós conseguimos a vitória. Assim nós vamos ser sim campeões. Mas obedece aquilo que ele falar. O Salmo 32, eu acho que é o salmo da minha adolescência e juventude. Salmo 32 diz: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Mas ele fala assim, olha, não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais que com freio e cabresto
de outra sorte não te obedece. Ele fala: eu vou te instruir, eu vou te dar direção, eu vou te tirar de tudo isso aí, mas me obedece. Deuteronômio 28 fala a mesma coisa: se atentamente ouvir a minha voz, serás bendito ao entrar e sair, serás bendito na cidade, no campo, e por aí vai. A nossa posição no meio de tudo isso é ouvir a Jesus, obedecer e ir para onde Ele mandar. Se Ele mandar sentar, senta. Se Ele mandar espera, espera. Se Ele mandar anda, anda. Se Ele mandar vai para a esquerda, vai para a esquerda. Se Ele mandar vai para a direita, vai para a direita. O nosso objetivo, o nosso papel é só ouvir a Ele e obedecer. É ouvir e obedecer. Quem somos nós? Quem é você? Quem é você? No meio de todos desses pontos que eu falei, se você é aquele que afasta a multidão, se você é aquele que só olha para o trabalho, só olha para as questões, só olha para o natural, você é aquele que é um facilitador, que leva as pessoas a Jesus. No meio de todas essas opções, nós, como cristãos, nós devemos ser aquelas pessoas que facilitam, que falam: olha, eu conheço alguém, eu conheço uma pessoa que mudou a minha história, que mudou a minha vida e pode mudar a tua também. Pode mudar a tua também. Nós temos que ser que nem André. Nós precisamos ser que nem Jairo. Que nem Jairo. Essas pessoas foram as pessoas. As suas questões o apresentaram pessoas a Jesus. Amém? Era isso que eu tinha. Foi isso que eu preparei. Eu creio que Deus tem algo para falar aos nossos corações. Amém?